Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 25 do mês de junho. Vamos, então, iniciar a nossa aula de hoje. Quero mostrar para vocês a nossa agenda do dia, para que vocês já estejam aí separando o material de vocês, né? Para que a gente possa fazer a nossa aula, né, de forma bem organizada, ok? Então, nós temos aí para hoje a leitura da agenda do dia, o calendário e a leitura que será feita pela professora, tá? Hoje vamos fazer a leitura de um texto chamado Histórias para Assombrar. Espero que você goste. O projeto didático do Ler e Escrever Confabulando com Fábulas. Vamos trabalhar aí em português, né? As páginas 191 até a 193. Qual é a atividade? Comparando duas versões. Então, é uma fábula com duas versões. Então, nós vamos fazer aí as comparações, ou seja, vamos estabelecer as semelhanças e as diferenças entre as duas versões. Em matemática, trabalharemos o EMAI na sequência 9, páginas 58, 59 e 60. Então, antes de começar no ler e escrever, então vamos aí, né, localizar a nossa data de hoje. Hoje é 25 de junho. Junho é o mês de número 6, tá? Então, vamos aí observar que, sendo sexta-feira, é o sexto dia da semana, tá? Então, estamos aí prestes a terminar o mês. Hoje é 25, dia 30, encerra-se o mês de junho. Então, faltam apenas 5 dias para terminarmos o mês. Então, a gente verifica que hoje é a última sexta-feira do mês 6, tá? Então, nós tivemos aí 3 quintas, 3 sextas, né? Amanhã será sábado, será o último sábado do mês de junho, né? Então, nós teremos 4 quintas, 4 sextas e 4 sábados, tá? Mas terças e quartas, nós teremos 5. Observe aí, né? Quantas semanas completas? 1, 2, 3 semanas completas, tá bom? Então, agora nós vamos aí entrar no ler e escrever. Vamos fazer algumas anotações, né, que nós consideramos importantes. Etapa 4, comparando versões de uma mesma fábula. Atividade 4A, comparando duas versões. Acompanhe a leitura que seu professor fará desta fábula. Fique bem atento. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Então, nós vamos aí grifar algumas partes do texto, tá? Para que vocês depois façam as comparações de uma forma muito mais tranquila. Então, num belo dia de inverno, né? Então, vamos grifar aqui, olha. Inverno indica que era um tempo de muito frio, né? E o que as formigas? Olha o título, a cigarra e as formigas, né? Indica que tem mais de uma formiga. Então, elas estavam fazendo o quê? Secando, né? Aqui diz assim que elas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo, ok? Depois de uma chuvarada, então era um inverno chuvoso, depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados, por isso elas estavam prontas para secar. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, olha o travessão aqui. Até cigarra, quem falou? Foi o narrador. Aí entra
a própria cigarra falando: por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Olha aqui, as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Então, olha só, as formigas, né, elas têm a fama aí de serem muito trabalhadeiras, né? Então, por isso que aqui está dizendo que elas, naquele momento, elas pararam de trabalhar, e isso era contra os princípios, porque elas não param, elas são muito organizadas. E, então, elas pararam de fazer o que elas estavam fazendo, que era colocar o trigo para secar, e fizeram a seguinte pergunta, olha só. Olha aqui a presença do travessão, né, que indica aí outro diálogo, outra fala. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Né? Outro, vai para outra linha, outro travessão, porque a outra personagem que vai responder, né? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Então, nós observamos que aqui nós temos um travessão, um outro travessão na outra linha, para indicar que a cigarra estava falando, né? Então, aqui o autor fez a questão de colocar que foi a cigarra. E depois ela ainda continua falando. Ela falou algo, depois ela continuou ainda falando, né? Ela quis explicar ainda mais, justificar o motivo pelo qual ela estava pedindo ajuda, estava pedindo comida. Na outra linha, outro travessão, olha só, indicando o quê? Outro diálogo. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, a gente verifica aí, né, que elas se recusaram a ajudar a cigarra, que infelizmente não prestou atenção aí, quis viver uma vida, né, só na cantoria, só se divertindo, não deu um duro danado, enquanto as formigas aí trabalharam, então elas juntaram. O que significa essas reservas de trigo que nós grifamos? Elas estavam, então, guardando o alimento, né? Para que elas usassem quando fosse necessário. Então, o inverno era um período que elas teriam maior dificuldade para sair para conseguir alimento. Então, nesse período, seria utilizada essas reservas, né? Então, vamos agora para a próxima atividade, né? Vamos lá. Atividade de número 2. Seu professor lerá uma nova versão da fábula A Cigarra e as Formigas. Preste atenção às semelhanças e diferenças entre as duas versões. Então, o que nós faremos aí é realmente esse exercício de comparação, né? Vamos comparar a versão 1 com a versão 2. Então, vamos aí. Façam algumas anotações para que a gente consiga aí fazer melhor essas observações, tá bom? Olha só, a formiga e a cigarra. Aqui nós já estamos vendo, né, um ponto de diferença. Por quê? Na fábula anterior, nós vimos que o título é A Cigarra e as Formigas, certo? Então, eu ainda frisei que não era apenas uma formiga, mas eram várias formigas. Então, a gente já consegue observar, né, essa diferença aí na hora de colocar o título, tá? Bom, inicia-se assim. No inverno, a formiga tirava
os grãos de trigo para fora de sua cova, para os secar. Então, aqui também, né, ela estava lidando aí com os grãos de trigo, né? A formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para os secar. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Quando surgiu a cigarra que implorava, quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. Então, no texto 1, a gente percebe que a cigarra também apareceu. E ela fez um pedido, ela fez uma súplica quando ela disse assim, no texto 1. Olha aí. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Então, a gente consegue perceber essa semelhança. Porém, no texto 1, na versão 1, né, a gente nota a presença do quê? Do travessão, do diálogo, né? E nessa versão número 2, a gente consegue observar que o narrador é quem está contando, né? Que a cigarra se aproximou da formiga, né? Enquanto a formiga aí trabalhava e fez aí, né? A sua súplica, o seu pedido, porque ela estava temendo morrer de fome, né? Bom, olha só. A formiga perguntou a ela o que havia sido feito durante a primavera e o verão, já que não guardar alimento para se manter. Olha aqui um outro ponto que nós observamos, né? A formiga questionando a cigarra sobre o que ela havia feito, né, durante a primavera e o verão. Na versão de número 1, a formiga perguntou apenas, né? As formigas, no caso, perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Já na versão 2, ela questiona o que ela fez durante a primavera e o verão. Era um período que ela poderia sim ter feito as suas reservas de alimentos, né? Bem, ela estranhou, né? A cigarra não ter nenhuma reserva. Aí o texto continua. A cigarra respondeu. Aí sim, nós observamos que o narrador encerra sua fala aqui, porque nós temos 2 pontos. E na sequência, a presença de travessão. Aí, desculpa, gente. Aqui indica a presença de fala, né? De diálogo. A primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. Né? Então, a gente viu que ela não fez as suas reservas de alimentos, como na versão de número 1, mas ela diz mais coisas. Ela diz que não guardou por quê? Não simplesmente porque ficou cantando, mas é porque ela ficou cantando e dançando pelos campos. Então, ela fez algo aí a mais, né? Segundo essa versão. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse: olha aqui, um outro aspecto que nós temos que observar. No texto 1, na versão 1, né, nós grifamos lá que as formigas pararam de trabalhar, o que era contra, né, os seus princípios. No texto 2, a formiga continua trabalhando. Ela está dialogando com a cigarra, porém, ela continua ali nos seus afazeres. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse. O narrador parou aí. Agora sim vem o diálogo, né? Vem a fala da personagem, da formiga. Companheira,
Se aqueles 6 meses gastaste em cantar e bailar, ou seja, ela cantava e dançava, né? Como se comida saborosa, como se fosse comida saborosa e a seu gosto, e agora cante e dance. Então, a gente vê aí o que de semelhante, né? Que, novamente, né, ela se recusa a ajudar a cigarra, né? Ou seja, ela não tomou a decisão de fazer aí as suas reservas, então, agora, né, ela tem que se virar, porque a formiga não vai ajudá-la a fazer essa reserva aí de alimentos. Então, nós conseguimos perceber que tanto a versão 1 quanto a versão 2, né, são de domínio público, tá? Foram retiradas de um site chamado Domínio Público, né, que as pessoas que acessarem esse site terão acesso a essas histórias, né? A essas fábulas. Aqui o acesso foi feito em 21 de abril de 2018, aqui também. Só que a gente observa que este texto ele foi adaptado, né, por Joseph Chapin, em 2008. Bom? Então, vamos aí para a próxima página. Não se esqueçam de colocar a data de hoje, tá? Aqui do ladinho, olha, 25/6/2021, tá bom? Na próxima página também, coloca aqui no topo da página, 25/6/2021. Número 3, apesar de a história ser a mesma, nós observamos, a história que envolve cigarra, que envolve formiga, né? Elas estavam colocando o trigo para secar, né? Durante o inverno. A cigarra sentiu fome, foi pedir ajuda da formiga ou das formigas. E a formiga se recusando, né? Prestar algum tipo de ajuda para a cigarra. Apesar da história ser a mesma, há diferenças no modo de contá-las, certo? Então, a gente consegue aí observar que há diferenças no modo de contá-las. Converse com seus colegas sobre as principais diferenças entre as duas histórias. Então, vamos observar aí. Compare, letrinha A. Compare as duas formas de iniciar a fábula. Então, vamos lá. Primeira versão. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Então, por que está entre aspas, professora? Porque esse trechinho foi tirado exatamente da forma como ele está no texto, tá? Então, indica aí, né, que está repetindo o que o autor disse, bom? Então, aqui na primeira versão, foi citada aí, né, que foi num dia de inverno, certo? Aqui, o que nós estamos observando de diferente, como nós já vimos, né, durante a leitura, é que ao invés de uma formiga, existem algumas formigas, né? As formigas, tá? Então, elas estavam o quê? Guardando, colocando para secar as reservas de trigo, né? O alimento que estava armazenado para que elas usassem quando fosse necessário, tá? Aqui nós temos a segunda versão. Também entre aspas, porque está fazendo a citação da forma como ela foi feita no texto. Então, está entre aspas, tá? Não foi retirado nem colocado nenhuma palavra. Foi citado exatamente como está. No inverno, né? A formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para os secar. Então, indica que ela estava tendo o mesmo trabalho. Quando surgiu a cigarra, que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome.
Então, a gente observa que na versão de número 2, né, há apenas a presença de uma formiga, está no singular, né? A formiga, enquanto aqui são as formigas. Embora o trabalho seja o mesmo, né? Na versão 2, o autor já diz mais coisa, olha só. Está dizendo que ela está colocando para fora, né, o trigo para que ele seque, né, no inverno, e nisso chegou a cigarra implorando ajuda, né, porque ela já tinha medo de morrer de fome. Então, ele vai um pouco mais além, tá, com esse pedido aí, né, de ajuda, de socorro. Tá bom? Então, grifem aí e vamos continuar. B. Em seguida, leia como as formiguinhas respondem ao pedido da cigarra, nas duas versões. Então, aqui nós temos a versão número 1 e a versão número 2, primeira e segunda versão. Então, vamos lá. A gente consegue observar que nessa aqui, na primeira, já inicia com o quê? Com um travessão, né? O que será que esse travessão quer dizer para nós? Quer dizer que tem a presença de um diálogo, né? De uma fala da personagem. Então, aqui nós podem anotar aí se vocês quiserem, tá? Tá mais fácil aí para a gente se lembrar. Diálogo. O que é um diálogo? É uma fala, é uma conversa, né, de algum personagem, tá? Mas por quê? Então, ela fez aqui uma pergunta, né? O que você fez durante o verão? Uma segunda pergunta. Olha os pontinhos de interrogação. Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Uma terceira pergunta. Por que todas estão na mesma linha? Porque elas foram feitas pela mesma personagem, tá? Pelas formiguinhas, tá? Então, por isso que está uma pergunta na sequência da outra, tá? Então, a gente observa que quando ela diz, mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso, não se lembrou de guardar comida para o inverno? Aqui é o diálogo, é a fala da personagem. Então, nós observamos que não foi o narrador quem ministrou essa fala. Na verdade, quem ministrou essa fala foram as próprias formigas. Então, está em primeira pessoa, tá ok? Na segunda versão, né, nós não vemos a presença do travessão, né? Então, a gente já logo supõe que não foi a personagem quem falou. Olha só. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardava alimento, já que não guardara alimento para se manter. Então, olha só, a gente percebe que é uma outra pessoa que está falando sobre a formiga e sobre esse gado. Quem é essa pessoa? É um narrador. Então, aqui a gente percebe-se que a narrativa está em terceira pessoa, pois ele se refere a ela, né? A uma outra, a formiga, a cigarra, certo? Então, aqui a gente consegue observar, né, essa diferença. Bom? Letrinha C. E, finalmente, observe as diferentes formas de escrever a resposta da cigarra. Então, agora, tanto na versão 1 quanto na versão 2, né, vão estar se referindo ao modo como a cigarra respondeu, seja para as formigas na versão 1 ou para a formiga na versão 2. Então, vamos lá. A gente observa o que? A presença
do travessão. Então, indica o quê? Que tem diálogo, tem fala. Se tem fala, a fala é do personagem, porque quando nós vamos indicar a fala do narrador, nós não usamos travessão. Aqui também, embora ele seja pequenininho, aqui também indica a presença de travessão. Então, nós podemos dizer que tem diálogo tanto no texto 1, desculpa, gente, escrevi errado, tanto no texto 1 quanto no texto 2, ou na versão 1 e na versão 2, tá? Então, vamos observar, olha só. Alguém vai falar, né? E nós sabemos que é a cigarra, porque aqui já está dizendo, ó, a resposta da cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo. Agora sim, faz outra travessão aqui, né? Respondeu a cigarra. Esse respondeu a cigarra indica que foi o narrador, tá? Aí vem o outro travessão para indicar que volta a fala para a cigarra. Passei o verão cantando. Então, ela deu aí a resposta, porque as formigas haviam feito a pergunta, tá? Então, a gente verificou que a cigarra está falando sobre si mesma. Quando a gente lê aqui, olha, passei, né? É como se ela dissesse, eu passei o verão cantando. Eu não tive tempo, embora esteja escondido, esteja oculto o pronome pessoal aqui, o pronome pessoal eu, ela está se referindo a si mesma. Tá? Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão cantando. Então, a gente observa que aí, né, está em primeira pessoa. Ela se refere a si mesma, tá? Primeira pessoa, ok? Vamos ver aí na segunda versão. Olha só, indica a presença do diálogo, da fala, né? Então, a formiga perguntou, né? A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. Então, olha aqui, como é que ela responde a cigarra? A primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. Então, aqui, a cigarra também refere-se a si mesma, tá? Ela diz, eu passei. Embora a palavra eu não esteja aí, a gente consegue identificar, né? A primavera e o verão gastei. Então, está também em primeira pessoa. A personagem está se referindo a si mesma, tá bom? Então, a gente consegue aí observar, né? Aqui era como se tivesse um eu, né? A primavera e o verão eu gastei cantando e brincando pelos campos. Bom, então vamos aí para a atividade, né? Só a atividade 4, tá? Da página 193. Converse com o colega e anote. Nós não temos como conversar com nossos coleguinhas, né? Vamos observar aqui o que está sendo solicitado para a gente fazer. Ao reescrever essa fábula, quais partes vocês aproveitariam da primeira versão? Aqui, pessoal, está falando a respeito de uma reescrita, né? Nós, quando lemos um texto e nós vamos fazer a reescrita, nós vamos contar a respeito desse mesmo texto. Porém, nós vamos contar da nossa maneira, com as nossas palavras. Neste caso, está perguntando quais seriam as partes que nós aproveitaríamos, tá? O que nós podemos pensar aí? Olha só, da primeira versão. Então, nós vimos aí 3 vezes foram citadas passagens da primeira versão, certo?
Então, eu escreveria, se você quiser utilizar outra parte, tá? Você pode, né? Eu utilizaria, né, a primeira parte, tá? Olha aqui, ó. Vamos abrir aspas, porque eu estou utilizando exatamente o trecho, né? Exatamente a parte escrita pelo autor, tá? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas, de trigo. O cursor pulou aqui, né? E ficou fora. Suas reservas de trigo. Ponto. Eu gostei muito dessa primeira versão, desse início aí, tá? Se vocês gostaram, né, de um outro trecho, vocês podem colocar, fiquem à vontade. Né? Agora aqui, ao reescrever, quais partes vocês aproveitariam da primeira versão? E agora, e da segunda versão, né? Eu colocaria da segunda versão a continuidade, olha só. Quando surgiu a cigarra, tá? Então, eu vou colocar aqui entre aspas, porque eu vou retirar do texto que já foi escrito aí, tá? Pelo autor. Então, como eu vou usar as mesmas palavras que ele usou, então eu vou colocar entre aspas, tá bom? Então, eu não vou colocar esse... não vou colocar assim. Quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse. Então, aqui deixa evidente, né, que ela estava com muita fome. Que repartisse aquela comida com ela. Com ela. Porque temia, ou seja, ela tinha medo de morrer de fome, né? Temia morrer de fome. Ela não tinha nenhum tipo de alimento estocado, certo? Então, daí o medo que ela tinha de morrer de fome. Ok? Então, eu utilizaria, se eu fosse reescrever exatamente como o autor, eu utilizaria aí esse trecho, tá? Agora, na letrinha C, o que vocês escreveriam de maneira diferente? Bom, eu acredito que, na minha concepção, no meu modo de pensar, eu colocaria a respeito, né, da dificuldade do trabalho das formigas, certo? Porque era um trabalho pesado, era um trabalho árduo, né? E isso estava mais difícil por quê? Porque o inverno havia sido chuvoso. Por quê? Se o texto está nos dizendo que eles estavam pondo para secar, indica que haviam se passado dias
com muita chuva, né? Então, o que eu escreveria de diferente? Eu já deixei aqui anotado no meu livro e vou fazer aqui a escrita do meu jeito, tá? Se você encontrou uma nova forma de escrever, uma diferente forma de escrever, não tem problema. Depois você me envia a foto que eu quero ver como é que você fez, tá? Então, eu posso colocar, né? Não vou colocar entre aspas, porque aqui estou escrevendo a minha maneira, do meu modo. Naquele ano, o inverno foi muito chuvoso. Por isso, temos que pôr uma vírgula, porque fizemos uma pausa aí. Por isso, as formigas tiveram muito trabalho para secar as reservas. Opa! Reservas. Então, isso era o que eu modificaria no meu texto, tá bom? Então, vocês entenderam que eu não coloquei entre aspas, porque aqui eu escrevi da minha maneira, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado das observações, que vocês tenham compreendido realmente quais foram as mudanças que eu fiz, quais foram as semelhanças, as diferenças que nós encontramos nos textos entre versão 1 e versão 2, tá? Espero que todos tenham realmente gostado, né, dessa aula, que vocês tenham entendido. Ficarei aguardando as fotos das atividades, tá? Um beijo, até a próxima aula.